eu estou vivendo uma fase muito interessante, que foi a fase, na verdade, que eu vivi no meu pós-doc lá em Marília, na Unesp. Foi uma das grandes fases muito satisfatórias da minha vida acadêmica. E eu estou vivenciando agora essa nova fase, a partir justamente desse momento. Por quê? Porque eu estou produzindo. Isso nos dá uma satisfação muito grande. E à medida que você começa a produzir, você não quer parar de produzir, né? Então, eu já enviei um artigo para publicação, já estou com outro pronto para enviar, já estou terminando, que até quinta-feira eu encerro para enviar para publicação também. E tem a minha dissertação também, que eu já vou repaginar para enviar, que aí vai ser um livro, não vai ser um capítulo de um livro, né? As outras serão capítulos de livro, revista eletrônica. Então, isso que eu percebo, né? Que eu percebo é que os meus argumentos e a minha escrita, elas estão bastante amadurecidas. Isso me deixa bastante seguro daquilo que eu estou pensando, estou escrevendo, né? Então, me sinto numa fase muito livre e segura para pensar. Então, está sendo muito interessante. O mais interessante é que estou pensando coisas diversas, né? Estou pensando a questão da filosofia da educação, estou pensando a questão da terapia centrada no cliente, estou pensando sobre a questão acerca da filosofia ecológica, né? Então, e todas essas coisas estão interagindo. Aquela interdisciplinaridade que a gente tanto fala e que nosso amigo Bertalan declara com todas as letras, né? Então, isso é muito bom, né? Então, vamos ver aqui. Confere. Confere aí, página 60. E 3, né? 60. 60. Propósitos da teoria geral dos sistemas, que ficou sob a responsabilidade do Charles, lembra? Uhum. Ele diz o seguinte: eu quero parabenizar também o Estevão, né, que nós trocamos algumas mensagens pelo Zap, e ele disse que agora compreendeu melhor a aplicação do conceito de entropia, né, na sistêmica. Então, isso é muito bom, viu, Estevão? Você está me ouvindo? Ok, obrigado. Estou sim. Então, podemos resumir estas considerações, página 60, acompanhe, da seguinte maneira: concepções e pontos de vista gerais semelhantes surgiram em várias disciplinas da ciência moderna. Enquanto no passado a ciência procurava explicar os fenômenos observáveis, reduzimos a interação de unidades elementares investigadas, dependendo de uma das aparece. Está tendo ruído, eu não sei o que é. Que ruído é esse? Ruído. Sei lá, tá, né?
César? Sim, é um grilo. Vou tirar. Desliga o teu microfone. Só desliga o microfone. Vai ficar me ouvindo. Desliga o microfone. Agora. Aí, quando tu quiseres falar, tu ligas o microfone. Tá certo? Pronto. Melhorou. Então, eu acho que o Igor está chegando. Então, bora ver o Igor aparecer para ele pegar. O Igor está aparecendo aí. Tá? Então, vejam que essa questão técnica, para evitar ruídos, é bom sempre desligar o microfone. E aí, quando quiser falar, é só, por favor, fazer um aceno. Aí abre o microfone para poder, então, comentar e todos participarem. Tá certo? Então, retomando, concepções e pontos de vista gerais semelhantes surgiram em várias disciplinas da ciência moderna. Né? Então, a gente sabe que, a partir dessa problemática, foi se constituindo nas ciências modernas, né, essa necessidade e esse interesse de troca de conhecimentos, né, sejam através de projetos, sejam através de extensões, sejam através do ensino, etc. Enquanto no passado a ciência procurava explicar os fenômenos observáveis reduzidos à interação de unidades elementares investigáveis, independentemente uma das outras, na ciência contemporânea aparecem concepções que se referem ao que é chamado, um tanto vagamente, totalidade. Isto é, problemas de organização, fenômenos que não se resolvem em acontecimentos locais, interações dinâmicas manifestadas na diferença de comportamento das partes, quando isoladas ou quando em configuração superior. Vejam aqui, o que é interessante observar, que o Bertalanffy, ele coloca no passado. Né? Ele coloca no passado essa questão. Enquanto no passado a ciência era isolada. Vejam bem, então, ele já estava super avançado na época que esses seus escritos, que são vários escritos que ele desenvolve, depois foi compilado, né, em 68. Então, 78, 88, 98, 2008, 2000, tem 50 anos. Há 50 anos atrás. Né? E aqui, no Brasil, em especial Belém do Pará, Universidade Federal do Pará, agora é que estamos, de fato, discutindo a interdisciplinaridade. E estamos discutindo isso porque é uma política desenvolvida pela administração superior. Essa nova administração que assumiu, que implantou a interdisciplinaridade como política acadêmica. Então, e nós observamos, pela interação que nós estamos tendo com as dezenas de cursos da universidade e os debates que estão se dando dentro da universidade, a grande necessidade justamente dessa interdisciplinaridade. Ou seja, o nosso modelo cartesiano, já está superado. E nós estamos nessa fase de transição, da interdisciplinaridade. Embora já tenhamos programas e projetos
interdisciplinares na UFPA. E assim está no Brasil inteiro. Né? Ou seja, a interdisciplinaridade, o modelo sistêmico, está ganhando espaço, né, de forma extraordinária. Né? Isso não significa dizer que as pessoas todas agora vão trabalhar a partir da TSC. Não é isso. Não significa isso. Né? Mas significa que a natureza interdisciplinar da TSC ecoa nesses segmentos. Tá certo? Então, essa é a primeira questão que eu levantei acerca do que o Bertalanffy coloca. Né? Então, vejam bem, a distância de 50 anos. Ele já discutia essa problemática e nós agora que estamos discutindo essa problemática. Muito bem. Em resumo, aparecem sistemas de várias ordens que não são inteligíveis mediante a investigação de suas respectivas partes isoladamente. Que é a crítica que se faz a esse modelo cartesiano. Concepções e problemas desta natureza surgiram em todos os planos da ciência, quer o objeto de estudo fossem coisas inanimadas, quer fossem organismos vivos ou fenômenos sociais. Esta correspondência é tanto mais significativa quanto o desenvolvimento das ciências individuais se faz de modo mutuamente independente, em grande parte com desconhecimento recíproco e baseado em fatos diferentes e filosofias contraditórias. Isto indica uma modificação geral na atitude e nas concepções científicas. É o que nós estamos observando. Né? Inclusive, né? E eu falo isso de cátedra, porque eu falo do curso de filosofia da UFPA. Que eu introduzi essa linha de pensamento na faculdade de filosofia, no curso de filosofia, nas pesquisas em filosofia, a partir do pós-doutorado feito na Unesp. Então, com isso, nós mudamos a feição do curso de filosofia. Né? Então, vocês são testemunhas, né, dessa ação que eu pratiquei, mas eu só pratiquei porque houveram professores e alunos que também concordaram com essa perspectiva. E vocês são os insumos dessa teoria que nós estamos desbravando na Faculdade de Filosofia, especialmente. Né? Mas, lá no campus universitário, já haviam outros núcleos já desenvolvendo e discutindo a TSC. O professor Feisel, no NUMA, o professor Fernando Pontes, na Psicologia Experimental, o professor Raul Ponte, no NAIA, a professora Valquíria, em Letras, que o Estevão deve conhecer, que agora atualmente é diretora do IFCH. Né? Então, justamente essas pessoas que nós estamos formando um núcleo, que agora está tudo parado, aquele núcleo que foi apresentado
ao reitor para formarmos a associação complexista da UFPA vinculado à Unesco. Né? Então, tudo isso, obviamente, que demandou esforço, mas o que nos satisfaz, não apenas a mim, como a vocês também, é o fato de que nós estamos avançando, né, nessa linha. Então, isso é importante. E lembrem-se vocês que vocês são privilegiados de estarem participando dessa linha teórica, porque a grande parte, maioria, continua no historiografismo. Né? Então, vocês fazem a diferença. Muito bem. Esta correspondência é tanto mais significativa quanto o desenvolvimento das ciências individuais se faz de modo mutuamente independente, em grande parte com desconhecimento recíproco e baseado em fatos diferentes e filosofias contraditórias. Isto indica uma modificação geral na atitude, eu já falei isso, né? Não somente os pontos de vista e os aspectos gerais são iguais em diferentes ciências, olha que ele fala, aspectos gerais são iguais em diferentes ciências, mas frequentemente encontramos leis formalmente idênticas ou isomórficas em campos diferentes. Em muitos casos, há leis isomórficas válidas para certas classes ou subclasses de sistemas, independentes da natureza das entidades em questão. Parece existirem leis gerais dos sistemas que se aplicam a qualquer sistema de certo tipo, independentemente das propriedades particulares do sistema e dos elementos em questão. Né? Que é justamente essa relação interdisciplinar que se dá mediante uma rede informacional que liga ou encadeia determinados conceitos que são aproximados ou similares numa dada área e noutra, e assim por diante. Porque se não houvesse esse sistema isomórfico, né, não teríamos como, digamos, trocar ideias entre os diversos conhecimentos. E eu observo que o campo filosófico é a área de maior disseminação isomórfica teórico-conceitual. Muito mais que as ciências. Será que é pelo fato de que a filosofia não é uma ciência? Eu acho que isso aí nós temos uma grande responsabilidade. Porque o fato de um conhecimento ser uma ciência, né, ele tem determinadas regras, determinadas normas e determinado campo de atuação e um objeto particular de investigação. E aí você vai ter na química as partículas,
você vai ter na biologia o organismo, você vai ter na psicologia o comportamento, você vai ter na história o fato, você vai ter na física a energia, o movimento, etc. Né? Então, o Charlie está entrando aí. Então, eu acho que isso é realmente promissor, porque na filosofia você não tem um objeto de investigação. Na filosofia, o que é que você tem? Na filosofia, você tem a crítica do conhecimento mediante a lógica, a metodologia, a epistemologia. Boa noite, Charlie. Charlie, está ouvindo? Está ouvindo, Charlie? Charlie, está ouvindo? Acho que não. Nem ouvindo, nem vendo. Não estou te ouvindo. Charlie, está ouvindo? Não está chegando o som agora. Estás me ouvindo, Laércio? Tá, né? Charlie, tu estás me ouvindo, Charlie? Não. Ei, Charlie. Ei, presta atenção, falo contigo. Estás me ouvindo? Estás me Não. ouvindo? Sim, vamos lá. Olha, eu estou terminando o texto que tu ias apresentar. É? Professor, o senhor estava mudo. Eu estava mudo? Voltou. Tá me ouvindo, Igor? Igor, tá me ouvindo? Tá, ok. Tá. Bené está Tô entrando. ouvindo. Eu já tô há um tempão aqui já. Tu já está, Bené, aí? Já, tô vendo o senhor chamar o Charlie há um tempão já. Ah, é? Um beijo para você, Bené. O senhor também. Olha, então, vamos prosseguir. Onde é que eu estava mesmo? Isomorfismo. Essas considerações. No primeiro, eu encerrei. Essas considerações conduzem. Eu vou agora Comece aí. É isso. Estas considerações conduzem a isso? Isso. Essas Ao postulado. considerações. Então, estas considerações conduzem ao postulado de uma nova disciplina científica que chamamos de teoria geral dos sistemas. Então, a teoria geral dos sistemas surge em função justamente desse isomorfismo patente do conhecimento e que se precisava, então, de uma interlocução, diálogo entre as diversas áreas do conhecimento. Seu objeto é a formulação de princípios válidos para os sistemas em geral, qualquer que seja a natureza dos elementos que os compõem e as relações ou forças existentes entre elas. Seu objeto é a formulação de princípios válidos para os sistemas em geral. Quem gostaria de comentar sobre isso? Princípios válidos para os sistemas em geral. A teoria geral dos sistemas, portanto, é uma ciência geral da totalidade, que até agora era considerada um conceito vago, nebuloso
e semi-metafísico. Em forma elaborada, seria uma disciplina lógico-matemática, em si mesma, puramente formal, mas aplicável às várias ciências empíricas. Para as ciências que tratam de todos os organizados, teria uma significação semelhante à que tem a teoria das possibilidades, para as ciências que se ocupam de acontecimentos casuais. Esta também é uma disciplina matemática formal que pode ser aplicada a campos muito diversos, tais como a termodinâmica, a experimentação biológica e médica, genética, estatística, de seguro de vida, etc. Isto indica os principais propósitos da teoria geral dos sistemas. Primeiro, há uma tendência geral no sentido da integração nas várias ciências naturais e sociais. 2. Essa integração parece centralizar-se em uma teoria geral dos sistemas. 3. Esta teoria pode ser um importante meio para alcançar uma teoria exata nos campos não físicos da ciência. 4. Desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente o universo das ciências individuais, esta teoria aproxima-nos da meta da unidade da ciência. 5. Isto pode contribuir à integração muito necessária na educação científica. Parece conveniente fazer Ok. Ei, ok. Stop. Vamos parar aí que a gente precisa comentar sobre isso, né? Bom, no primeiro momento, ele fala que o objeto desta ciência seria justamente os princípios, né? Ele coloca aqui, são os princípios oh, meu Deus, está aqui. É uma ciência geral da totalidade. Princípios válidos, formulação de princípios válidos para os sistemas em geral. Né? Bom, eu gostaria de fazer um parêntese aqui. Depois, aqueles outros pontos, 5 pontos, eu gostaria que vocês comentassem. Qual o parêntese? É o seguinte. Sabemos que na filosofia não há um objeto específico de estudo. A filosofia não se rege por princípios. Ora, assim sendo, quando ele fala em objeto, os princípios, Hoje tá... princípios válidos, o que é que você tem aí? Você tem algo bastante vago, genérico. Bastante vago, genérico. Porque o que seriam esses princípios válidos? Né? Então, aí já temos um problema. Né? E pode ser que lá na frente ele possa elucidar melhor isso. E depois, aqui, ele diz, ele cita os 5 propósitos principais. Estou ouvindo. Oi? Também não. Quem está ouvindo? Quem não está ouvindo? Eu estou ouvindo o senhor. Tá mudo. Quem não está ouvindo? Igor está ouvindo? Eu estou ouvindo. Quem está ouvindo Coloca aí, dá um joinha. legenda. Igor está ouvindo? Não, Patrícia está Tô ouvindo? ouvindo bem. Ative Tá normal pra legenda. mim também. Dá um A positivo aí. Patrícia está ouvindo, Patrícia? Patrícia está Eu ouvindo? estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. É porque está bem intermitente agora. Pois é, agora tá, o senhor não está ouvindo.
Não está me ouvindo? Agora estou. Então, pronto. Então, vamos começar Agora com você, meu caro Laércio. O primeiro propósito. Há uma quê? tendência geral no sentido da integração nas várias ciências naturais e sociais. O que você tem a dizer sobre isso? Segundo, Professor, nós já falamos e discutimos e tratamos. professor, eu não estou ouvindo nada. Pode falar. Tá intermitente, eu não estou ouvindo. Hein? Você está entendendo o que eu estou falando? Estou. Eu quero dizer que eu não ouvi na explicação nada. É para tu comentares o primeiro princípio, o primeiro propósito. Comenta o primeiro propósito. Tá, porque isso aí vai dar fluidez, né? Digamos, a essa. Já é uma tendência, já está dizendo tudo, né? A tendência é que você vai misturar as várias disciplinas num só contexto. Mesmo quando a gente começa. Veja Eu bem só que sei. você está utilizando aí Eu não consigo escutar o senhor, professor. Você está utilizando um conceito muito fraco. Qual é esse conceito fraco? De mistura. Lembra? Está dizendo que misturar vai virar um angu, isso aí. Né? Você misturar muito, vira um angu. Então, não é para misturar. Não se vai misturar. Vai se articular. Entendeu? Professor, hoje está muito ruim hoje a transmissão está muito ruim, eu não consigo ouvir ninguém. Chega muito intermitente tudo. Então, o teu aparelho está com problema. Será se é? Porque a Patrícia às vezes não ouve. Tá, vamos levar então aqui para o Charles. Charles, vamos lá. Porque esse era o seu tópico, tá? Você já chegou atrasado, então fale desse primeiro, desses. Aliás, fale dos propósitos aqui elencados, que é o tópico que você ia apresentar. Então, nos fale desses propósitos. E aí, cada um depois questiona, comenta, etc. Certo. Então, a gente tem aqui, enquanto propósitos da TGS, em primeiro lugar, a integração nas ciências naturais e sociais, não é isso? Ou seja, aquela separação tradicional, clássica, já desde o século XIX, podemos dizer, né, de distinção entre natural e social, a teoria geral dos sistemas vem no sentido de permitir essa integração, né, de superar essa separação entre natural e social. É uma ambição aí muito, muito importante, podemos dizer, né? Então, isso, em primeiro lugar, a integração nas ciências naturais e sociais, né? Física, química, biologia, de um lado, né? Do outro lado, história, sociologia, antropologia. A teoria geral do sistema propõe essa unificação possível. Em segundo lugar, né, temos integração em torno da teoria geral dos sistemas. Isto uma compreensão, né, teórica geral, né, de sistema, que é a TGS, envolvendo todo o conhecimento. Seria uma forma de unificação do conhecimento por meio da teoria geral. Aí, número 3,
um meio para alcançar uma teoria exata nos campos não físicos da ciência. Outro propósito da teoria geral do sistema muito ambicioso, né, meu modo de ver, é alcançar uma teoria, proporcionar uma teoria exata nos campos não físicos, ou seja, nos campos, vamos dizer, não matematizáveis, né? A gente exatificar aquilo que não é a princípio matematizável. Os campos não físicos, eu entendo dessa forma. Então, a teoria geral dos sistemas propõe isso, né? É algo que é passível de nossa apreciação, né? Será que é só o que é exato? É que Bertalan, só para rememorar, o Bertalan será físico, não é isso? Certo. Isso. É Igor, é físico, né? Bertalan, Uhum. físico. Tá. Isso é um ponto a ser levado em conta, né? 4. Desenvolver princípios unificadores que atravessem verticalmente as ciências individuais. Algo também relacionado à integração, né? Conhecimento. Uma linha de compreensão vertical, né? De cima a baixo, encaixando tudo ali, juntando todo mundo, né? Ciências físicas, ciências sociais, ciências naturais, que seriam unificadas através da teoria geral do sistema. E quinto, integração da educação científica. Outro propósito, né, da teoria geral do sistema. Quinto e último propósito, integração da educação científica. Quer dizer, uma proposta de unificar a educação de modo geral, né, das ciências numa teoria só. É propriamente uma unificação, mas seria muito mais o diálogo entre as ciências, uma interdisciplinaridade entre as ciências. Então, nesse sentido, é a integração, né? Sabe o que me ocorreu agora? Eu vou fazer esse comentário, e aí fica aberto o comentário também para todos os outros, fazer esse comentário, que é o seguinte, eu vou colocar aqui um caso específico. Mudo, certo? Alô, estão me ouvindo? Tá? Eu vou colocar aqui um caso específico, por exemplo, da psicologia comportamental. Vou colocar esse caso específico. O que acontece? Se vocês for observar a composição, a constituição da psicologia comportamental, tá? Enquanto ciência, o que vocês observam? Você vai observar que eles têm uma matriz biológica, eles têm uma matriz física, a física, eles têm uma matriz da química, certo? E todo o aparato metodológico que eles Eu não estou ouvindo empregam, novamente, Sérgio. todo o aparato metodológico que eles empregam para a constituição das teorias da psicologia comportamental tem como base o método das ciências naturais. Ok? Só que o que difere das ciências naturais aí é o objeto de estudo, que é o comportamento. E esse comportamento pode ser o comportamento
do indivíduo, comportamento social, comportamento econômico, por exemplo. Eles também trabalham com essas áreas. Mas, justamente, o que permite eles trabalharem com essas áreas é o fato de que a natureza epistemológica dessa linha da psicologia experimental, da psicologia comportamental, é de que ela é constituída por várias ciências. Tá certo? Então, ou seja, ela já é uma ciência que nasce a partir de uma visão sistêmica geral. Ok? Só que no Brasil, mesmo que a natureza da psicologia comportamental seja interdisciplinar, a sua aplicação era isolada. A sua aplicação era isolada. Então, não sei se vocês estão percebendo que há aí um deslocamento entre a natureza interdisciplinar que compõe a psicologia comportamental, o behaviorismo, por exemplo, e o modus operandi profissional cartesiano. Muito embora, nas suas aplicações científicas, eles utilizassem muito a fórmula causa e efeito. Então, vocês percebem que isso é muito louco? É muito louco isso. O que eu quero dizer com isso? Isso eu acho que seria uma matéria importante, um campo importante de investigação para se discutir isso. Tá? Seja como uma dissertação de mestrado, seja como uma tese de doutorado, mas para se discutir isso, porque é muito doido isso. Né? E isso, o que é que vem a demonstrar? Me parece que isso demonstra justamente esse longo tempo de reificação ou de instanciação de conceitos para se transformarem em valores e desses valores para se transformarem em atitudes e essas atitudes em comportamento. Então, eu quero dizer que mesmo Bertalan, que já tinha uma visão de 50 anos à frente, mas era físico. E ainda tinha, portanto, alguns ganchos, alguns atratores que faziam com que ele não largasse os seus princípios da física. Então, vocês vejam aí, por exemplo, que ele busca uma exatidão, por exemplo. Né? Então, isso aconteceu só com Bertalan? Não, isso aconteceu com todos os cientistas, todos os filósofos. Acontece conosco também. E assim por diante. Né?
Porque há coisas que estão arraigadas. Mas o mais importante é perceber que essas coisas acontecem. E acontecem desse modo. Bom, essa era a minha intervenção. Eu gostaria de saber de você. Abra uma boca, por favor. Boa parte está com o microfone desligado, professor. Hã? Acho que não sei se estão ouvindo. Boa parte Estou. dos integrantes estão. Não sei se está todo mundo me ouvindo. Não, A nós gente está estamos ouvindo. A gente está ouvindo. ouvindo está. Eu ouvi só uma parte do discurso, infelizmente. Eu não quis atrapalhar para não. Mas tu estás com problema aí no teu computador, no teu fio, alguma coisa. Já tentei aqui ajeitar, mas não. Desliga e liga de novo a chamada, Lécio. É que estou gravando. Ah, Eu notei que ele usa sempre a isomorfia, né? Sempre. Só isso. É uma coisa, a isomorfia é uma coisa básica para ele, Bertalanffy. professor, eu É, enxergo isomorfia. o Bertalanffy ainda, claro, nesse atrator da influência clássica mecanicista da física. Apesar de falar de sistema, eu ainda não consigo ver sistêmica na obra dele. Eu vejo sistema de um modo geral. E às vezes a questão da reflexão que eu observo é que, apesar de existir interdisciplinaridade, não é necessariamente complexidade nem sistêmica, porque há uma sistematização de fato, né, nessa unificação das disciplinas, mas o que acaba tendo em termos de distinção é apenas uma área falando do seu objeto, apenas junto, não que elas estejam em interação, né? Elas acabam apenas enciclopedicamente compactadas, mas não estabelecem essa, apesar do incomum, desses elementos em comum, que é visto, né, em todas as disciplinas, elas ainda não proporcionam, a partir dessa interação, uma organização, né? Mas é isso mesmo. Eu acho. Que há em comum, né? Na Ele verdade, não buscou o o que há em que comum, né? você percebe aí é uma espécie de esquizofrenia teórica, entendeu? Foi o que eu tentei botar na Legal. semana passada. Entendeu? Nesse sentido de que é incrível que você perceba que há essa interdisciplinaridade de vários campos que vai constituir aquela ciência. Entretanto, aquela ciência está completamente isolada daquelas ciências que a constituem. Verdade. Mas isso é a nossa experiência aqui. Não podemos perder isso de vista, porque lá nos Estados Unidos, na Europa, a experiência é outra. Então, o Bertalanffy, no caso, para a gente, ele está como introdutório. Não entendi. É assim, o texto do Bertalanffy, ele não consegue ver como o Igor estava explicando. Então, nesse caso, ele está um pouco ainda vago, no sentido mais complexo da coisa, digamos. Não, o Igor estava fazendo uma constatação do que ocorre, né, com essas disciplinas, no caso, esses cursos, etc. Aqui. Então, ele estava fazendo essa constatação, né? Que, embora ele Não, você esteja... está falando do Bertalanffy, não era, Igor?
Pois é, do Bertalanffy, exatamente. Embora eles tenham toda essa composição, essa constituição, etc. Tal, tá entendendo? Mas estão isolados. Estão Não isolados. tem, não, realmente não tem o ponto em comum entre eles. Ele não fala do ponto em comum. Isso aí Não, é curioso. na verdade, aí é que está. Na verdade, há pontos em comum em muitos. Só que a regra, a norma, ainda é cartesiana, entendeu? Cada um tem seu nicho. A estrutura, né? Isso. E agora que está mudando. Entendi. Legal. Se você for ver, por exemplo, o curso de filosofia da UFPA, o curso de filosofia sempre foi um curso encastelado. Verdade. Um curso que não dialogava com ninguém ali no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. A faculdade de filosofia era uma faculdade afastada de todas, isolada, no seu cantinho. Essa Não. realidade mudou. Agora, mudou muito. Mas antes, filosofia era algo completamente isolado. Como se a gente não filosofasse sobre a ciência, como se a gente não filosofasse sobre a arte. Uma vez ou outra que fazíamos um encontro de filosofia com a física, né, para discutir problemas epistemológicos, ou de filosofia com a letras, com a literatura, coisas assim desse tipo. Mas era uma coisa pontual, muito escassa. Né? Mas não havia interação, projetos, por exemplo. Projetos que abrangessem várias faculdades. Professor, o curso de filosofia é mais um cantismo da UFPA. A gente passa os 2 Não, primeiros agora ele mudou. Mudou, apesar de ainda manter uma certa aula, mas mudou muita coisa. Né? E Agora tá vai virando um mudar mais puxãozinho pra galera do ainda com um direito. novo projeto pedagógico, né? Que ainda não foi implantado. Verdade. Tem que ficar de olho, que tem uns abutres aí. Hein? Tem que ficar Ora, de olho Benedito, no curso fala. de filosofia. Não, essa semana eu estava lendo um livro do Japiaçu sobre revolução científica na modernidade. E essa relação ambígua que o Igor está falando, assim, ele ressalta bastante. E não é novidade do Bertalanffy, isso vem desde os modernos, assim. Então, eu pude ver, por exemplo, essa questão ao mesmo tempo que uma ciência específica, assim, né, no caso que ele sempre é uma crítica dele, que ele fala que a gente tem que parar de usar a filosofia da ciência porque é muito amplo, que as ciências são várias, a gente tem que usar a filosofia da ciência natural, na filosofia da física, enfim, porque são várias, né? E ele fala sobre a questão, por exemplo, da matemática, né? Que a matemática, ao mesmo tempo, ela possibilitou essa mecanização do mundo, a física, né? Mas, ao mesmo tempo, ela deu uma possibilidade de enxergar um infinito, uma incerteza que o período, que a escolástica, enfim, né? Olha, Ela aceitava. na verdade, Ela, essa tradição do Rio do Japiaçu é uma tradição que vem do Mário Bung, eu acho, não sei, que ele é argentino, né? Filósofo muito argentino. bom livro. Ele faz um apanhado da história da ciência, da epistemologia, que é muito interessante. Ele vai falar, tu sabes o que, o Mário Bung, numa filosofia científica, por exemplo. Ele vai falar numa filosofia científica. Né? E a TSC, né, alguns vão colocar como uma filosofia científica. Diferentemente do pensamento complexo do Kant. Né? Embora baseado em aspecto científico, etc., não é aquela coisa
fechada a partir de físicos, biólogos, químicos, engenheiros, etc. É isso mesmo. Mas nessa obra dele, eu vejo que ele não fala de uma TSC, mas eu acho que ele estava assim caminhando um pouco para isso, porque ele sempre fala da questão interdisciplinar, da transdisciplinaridade. E é interessante, eu acho, ele é um defensor, né, dessa vertente assim. Só que ele não acho que ele chega. Ele teve uma época na Federal, mas muitos anos atrás. Bacana. Já precisou ter a palestra dele. Mas eu acho bem legal assim, a abordagem dele, que ele delimita muito bem a questão conceitual, que é aquilo que a gente já havia discutido sobre a vulgarização dos conceitos, muito por parte das ciências sociais, que tudo é epistemologia, tudo é ética. Então ele vai fazer essa delimitação bem legal, assim, e ele me botou essa questão da ciência, da matemática especificamente, quanto uma ciência de possibilidade aberta e fechada. Nós temos agora a epistemologia do gênero, a epistemologia dos quilombolas, a epistemologia da planta. É? Já vi epistemologia da planta. Da planta? Já tem. Mas é a filosofia ecológica, então. Não. É uma outra pegada. É uma loucura. Fala sobre essa epistemologia da planta. É uma pessoa aí que usou o ayahuasca. Aí o ayahuasca ensinou os negócios para ela, e os saberes. E os saberes uma epistemologia. É um negócio meio por esse caminho aí. Mas eu fiquei em dúvida, né? Eu fico impressionado. Patrícia quer falar? Eu fico impressionado para que eles possam tomar um ar sério, disciplinado, aí eles passam a importar conceitos da filosofia, entendeu? Sim, o que eu acho errado também. Mas aí, já numa discussão, acho que o próprio Igor falou assim, cara, às vezes se trata de uma sociologia do conhecimento, uma história da ciência, enfim, não necessariamente uma epistemologia, mas tendem a taxar desse modo. Para vocês terem uma ideia, uma coisa puxa a outra. Eu estou escrevendo esse artigo sobre intersubjetividade e empatia na abordagem central da pessoa, que é uma linha da psicologia. Mas não é uma linha científica, é uma linha terapêutica, né? E que é a linha que eu adoro, né? Que é do Carl Rogers. E aí eu estou trabalhando a questão da empatia, né? E quem fala sobre a empatia é o Husserl, na sua fenomenologia. O Husserl tem um tratado sobre essa questão egológica. E o Husserl, além de ser denso, né, e pormenorizado, ele também, por vezes, ele é opaco, de difícil acesso. Ele não é fácil. E muitas vezes ele mesmo se enrola nos seus próprios argumentos. Mas é uma coisa, é um detalhismo tão ingente, tão imenso, tão profundo, né? De uma metafísica. Então, parece que realmente ali ele fez uma viagem espetacular. Né? Não sei como, né? Mas, olha, o terceiro capítulo da Pessoa como Centro, que é essa parte que eu estou agora investigando, o artigo, diz assim: uma maneira negligenciada de ser. 2 pontos. A maneira empática. Então, eu começo logo criticando o título desse capítulo. Uma maneira negligenciada de ser. Maneira negligenciada de ser? O que é isso? Maneira cega.
de historinha da carochinha, alguma coisa assim. Então, eu começo criticando isso, dizendo que é uma falha teórica, porque o Roger não conhece, não leu, e deveria ter lido o Russell. E que, na verdade, não é uma maneira negligenciada de ser. Ao contrário, o terapeuta tem que conhecer esse percurso fenomenológico, né, para poder agir com disciplina e assertividade. Sem isso, ele vai ficar nessa negligência. Entendeu? Então, são coisas assim que são importantes que você coloque em discussão e problematize para mostrar, olha, as coisas são bem assim. Sim. Existem outros viés, por quê? Porque o outro não conhece, não leu. Embora haja similaridades, semelhanças, que é isso aí que é importante, justamente, pegar para fazer essa articulação entre o que a fenomenologia diz e o que a abordagem centrada desenvolve enquanto terapia. Então, isso também é uma forma interdisciplinar. Vamos lá, o que é, Igor? A palavra, Igor. Não, o Igor. Sumiu. Aí. Estevão, o que é que você quer falar, Estevão? Oi, professor. Na verdade, era só uma consideração. Eu achei interessante. E o que eu pude perceber, segundo a fala do senhor e de outras pessoas, é que praticamente eu posso falar que a ciência ela vai ser escrava da filosofia. Eu não sei se assim eu posso definir. Que a ciência ela passa a ser escrava da filosofia, porque, por exemplo, nós vemos uma crença quase que meio que religiosa de que para muitos a ciência ela é o suprassumo. Ela manda e desmanda como se ela tivesse resposta para tudo, entendeu? Mas a gente não percebe que muitas vezes o que nos vai trazer uma resposta de fato é uma boa filosofia no seu significado de encontrar a verdade por meio da lógica, evidência e da ciência. Então, segundo a fala do senhor, que o senhor apresentou e outras pessoas aí, sobre isso lá no início, né, que eu estava anotando aqui, eu posso ver que praticamente para nós fazermos uma boa ciência e essa interdisciplinaridade, de fato, nós estamos totalmente refém da filosofia. Então, para ver uma boa ciência, a filosofia tem que estar junto. E se nós tivermos uma filosofia ruim, necessariamente, provavelmente, eu terei também o que eu posso falar de uma ciência bem ruim. Não sei se eu estou equivocado nesse meu posicionamento. Eu acho, na minha opinião, que filosofia é um método de se ter consciência, de pensar, raciocinar acerca do que está sendo lido, sendo feito, sendo escrito. Ela não é, ela é livre, ela não é uma coisa que a gente tem que se tornar refém, porque quem pensa filosofa, quem raciocina filosofa. Então, na realidade, a filosofia não é escrava, quer dizer, ninguém é escravo da filosofia, porque filosofia é tudo. Você pensa, você já filosofa, mas com lógica. Não, Quando você pensa com lógica, você já está filosofando. Eu já contradigo, entendeu? Ninguém é refém de filosofia nenhuma, entendeu? Porque tudo é filosofia, desde que se tenha lógica no pensamento. É nisso que eu acredito. Vamos lá, Arthur, segundo o que o Estevão falou. Eu vou fazer uma consideração, não sei se está certa, mas eu acredito que o cartesianismo ele está preso a um contexto econômico e social, né? Estava surgindo máquina a vapor,
E isso é de uma visão. E hoje em dia já é outro contexto social, outro contexto econômico, que vai surgir uma outra visão em contraposição ao cartesianismo, que é TSC, que é justamente essa parte da informática, dos algoritmos, que eu estava até lendo um pouco sobre um físico, que ele fala que vai surgir uma ciência que todo o pressuposto dela vai ser todo na computação, os experimentos. Aí tem a ver com essa mudança que já é outra lógica. Mas olha, Arthur, tu sabes que isso já está acontecendo. Tá A acontecendo. ciência hoje e a técnica como resultado dessa investigação científica, tá? Os dados que são trabalhados agora são os dados que estão na informática, são os dados computacionais, entendeu? Então, por exemplo, o biólogo vai querer saber como é que ocorre, digamos, o sistema de choque elétrico nos buraquês, por exemplo. Você acha que ele vem aqui para o Rio da Amazônia pegar um buraquê e colocar na... Não, ele já vai nos dados, né? Ele já vai naquilo que já se tem acerca dos buraquês para poder, então, desenvolver o seu artigo, sei lá o quê, etc. Tal, com base já nesses dados que já estão aí armazenados. Então, a ciência hoje já está caminhando nesse sentido e certamente ela vai ter esse caminho, que é o chamado Big Data. Que não encaixa com a lógica linear. Vai comandar o conhecimento. Sim. É isso que vai acontecer. Assim como tinha a física do Newton, aí depois teve a física do Einstein, aí os pressupostos científicos estão se transformando também. Não vai ficar aquela coisa para sempre. Sim. Os pressupostos científicos de hoje, eles estão evoluindo para descobrir a teoria de tudo. É isso que a ciência quer hoje, a teoria de tudo, a fórmula da Desde teoria a modernidade, de tudo. A ciência quer isso. É isso que a ciência quer, a fórmula da teoria de tudo. Só uma fórmulazinha. Eu gosto da Ângela porque a Ângela ela tem essas ideias mirabolantes, né, que ela joga assim, os dados estão lançados, e nos deixa um pouco atônitos. Professor, desculpa, Benedito. Não, pode falar. Eu queria que o professor depois falasse acerca do comentário do Estevão. O senhor vai comentar ainda? Não, pode falar. Não, eu queria que o senhor comentasse, que ele falou dessa escravidão, né, da questão das ciências sobre a filosofia. Eu queria saber se o senhor concorda, se o senhor não concorda, como é que o senhor... Mas isso eu estava esperando de vocês, entendeu? Eu queria que vocês falassem. Depois a gente termina aí com a sua reflexão. Eu tenho, mas eu não queria... Vamos lá, Benedito? Vamos lá, Bené. Tá. Não, eu estava... porque assim, como eu estou ainda lendo os modernos para fazer esse contraponto depois, assim, né? Eu estava lendo justamente esse embate entre a posição de Newton contra o pensamento do Descartes, né? Que ele se contrapôs ao pensamento cartesiano, que era contra o método do Descartes. Mas aí, em termos da história da ciência, eu vejo assim, por exemplo, tem uma divisão, né? Duas, que é a história da ciência interna e a externa. Uma
que a interna, ela vai dizer que a ciência ela não precisa de fatores externos como filosofia, como questão religiosa, psicológica, política, nada disso para que ela evolua. E a externa não, ela vai levar a questão social, política, psicológica, enfim, tudo que é externo para que ela progrida. Há cada posição o seu mérito aí, que eu acho interessante, ainda que eu discorde mais da interna. Mas aí o autor acho bacana que ele, por exemplo, ele fala do Galileu, e que, por exemplo, que a questão científica, quando ela surge, o método que o Galileu elabora a revolução científica, ela não surge por uma questão puramente científica, né? Ela surge para atender uma demanda militar e mercantil. A exemplo disso, a gente tem, por exemplo, o telescópio, né? Ele não foi criado primeiramente para olhar os astros. Ele foi criado primeiramente para atender uma questão de guerra, de estratégia. Computador, a mesma coisa. Exatamente, computador. Então, desde a questão da revolução científica, a ciência, ela depois, acho que no século XIX, que ela passa a ter um vínculo e assim e ser desenvolvida na universidade e ter esse afastamento, essa neutralidade que se prega, mas até então ela era vista como para atender uma demanda mercantil para os burgueses, uma questão da burguesia e tudo mais. O Descartes ele vai fazer mais essa divisão aí, e que é a mais famosa, né, da mente e corpo, e o método com base numa questão subjetiva, mas não subjetiva, como posso dizer, altamente plural, mas subjetiva de modo geral no sentido da razão, que ele quer justamente submeter o mundo à razão humana, e enquanto que o método newtoniano e Galileu ele é uma não é necessariamente a questão subjetiva, mas metodológica, de experimento, de conhecer o mundo e tudo mais. Eu acho que se fosse afirmar, digamos, desse modo enfático, assim, de ser escravo, não ser escravo, que eu achei bem forte, eu acho que o Descartes ele tenta fazer mais um movimento contrário, de talvez fazer a filosofia ser a que pensa a ciência, no sentido tipo de assim, né? Enfim, de tornar escrava a ciência. Mas no outro sentido, não. Mas isso é de um fator de ponto de vista externo, que considera complexo, né? Que vai levar em consideração a questão política, social, em que a ciência é feita. Mas se for perguntar para um cientista, provavelmente ele vai dizer que não, que isso é besteira, que ele não leva em conta a consideração política, social, filosófica. Poucos deles estudam, por exemplo, a história da própria ciência. Eles não geralmente eles chegam já com o que está posto e dão continuidade, assim. Não tem muito essa questão de procurar entender o porquê, o dos quais, os porém. Mas eu só coloco um porém aí, que isso é aqui no Brasil, viu? Não, sim. Porque se for pelos outros cientistas dos Estados Unidos, Europa, etc., os caras em Rússia, China, etc., os caras têm formação filosófica, etc. Sim, sim. É muito comum ter essa formação, assim, né? Um físico com uma especialização, com uma especialização em filosofia, assim, sai da graduação assim, né? Eu acho interessante isso. Porque é muito fechado. Pois é. Então, justamente, alargando essa questão aí, da ciência ser escrava, uma coisa é certa. É possível se fazer ciência sem a filosofia? Não. Por quê? Porque a ciência ela vai usar de metodologia, ela vai se basear numa determinada lógica, determinados princípios, determinados axiomas, né? Então, isso não é objeto de investigação científica. Isso é matéria de reflexão filosófica. Né? Então, a ciência é escrava da filosofia? Não. Ao contrário, a ciência tem uma autonomia extraordinária em relação à filosofia. A filosofia é apenas o quê?
um auxílio epistemológico para a ciência. É isso que a filosofia. Um auxílio, como é um auxílio para a teologia, como é um auxílio para a arte, como é um auxílio, não sei para quê. Entendeu? Acho que aqui já colocava isso, né? A filosofia é um auxílio da teologia. A maioria dos cientistas ignora esse substrato, né? Pois é, isso que eu estava falando, por exemplo. Mas se vocês forem ver os os internos não levam grandes em consideração nada cientistas, disso. olha, os grandes cientistas, os cientistas realmente de peso, vocês vão ver, todos filósofos. Sim. Nesse livro dessa concepção e é eles que interna, fazem filosofia, hein? É eles que fazem filosofia da ciência. Sim. A gente não faz ciência, né? A gente fica mais especulando. Mas aí nessa abordagem, o Japessoa ele põe uma afirmação interessante, eu acho. Ele fala assim que apesar deles não levarem em conta a questão externa, né, de que a ciência moderna, a ciência ainda é feita, mas, por exemplo, a gente tem exemplo do Descartes, do Newton, mas eles fazem toda uma ciência que acreditam ser imparcial, ser puramente da razão, mas, no fim, ela justifica um Deus criador de tudo, né? Ele faz essa ligação com a teologia de maneira absurda, mas, ao mesmo tempo, nega que há uma questão religiosa por trás. Isso eu acho muito curioso. Porque é o único jeito que ele tinha de buscar uma causa primeira para tudo. Isso. Mas é isso que eu acho curioso, porque assim, ele nega a questões externas da ciência, mas, ao mesmo tempo, a finalidade do método dele é essa, né? Eu acho, enfim... Pois é. Mas é quando ele busca essa causa primeira, que é Deus, assim como Aristóteles também, né? O módulo imutável que move como todas o Vico também. Né? Acho que o do Newton, que já foi o Deus matemático. O Deus de Vico era o Deus mesmo hebreu. Deus bíblico, hebreu. Né? Mas para a TSC, primeiro que a TSC isso não é nem... Deus não é nem sequer tipo de investigação. Não é. Mohan é ateu, né? Porque, eu não sei, eu acho que ele é agnóstico. Acho que Mohan, se não me engano, ele é ateu. Bom, eu acho que ele está mais para agnóstico. Tudo bem. Mas acho que ele não é aquele ateu chato, não. Assim, acho que ele é um cara mais... um ateu limpinho. que consegue dialogar com os caras. Pois é. Assim. E aí, outros vão sustentar, não. Deus, o que é Deus? Deus é energia pura. Isso. O que é a energia pura? É tudo que está e compõe o universo. É o pensamento. Mas esse Deus não é um Deus pessoal, não é um Deus que tem identidade. É um Deus que é força motriz, é movimento. Desculpa, isso aí é a partir de quem? Uma reflexão sua? Não, é da filosofia. Isso. Não, é minha reflexão. Não, Pode ser que tenham milhares que pensam como eu. Sim. Isso, milhares mesmo. Verdade. Inclusive, é importante pontuar que na teologia existe uma área chamada de apologética, na qual ela vai... Na teologia existe uma área chamada apologética, na qual ela busca diversas áreas, como geografia, biologia, física, para sustentar as suas pressuposições. Então há também esse envolvimento. Um dos grandes nomes que nós temos atualmente vivo ainda é o William Lane Craig, temos o Norman Geisler, que faleceu, o Alvin Plantinga, e Tomás de Aquino foi um grande apologeta, podemos dizer assim também.
Pois é. Então, eu gostaria de comentar. Pois não. Gostaria. Fala aí. Primeiro a fala do Estevão, que eu gostei, assim, melhorou a autoestima, né? Melhorou a minha autoestima, não pela parte da escravidão, né? Não, mas pela parte da sobreposição da filosofia à ciência, né? A filosofia é tão machucada em todos esses tempos pela ciência. Verdade. Então, né? Quem dera, Estevão. Quem dera. Mas partindo da complexidade, a gente não deveria buscar essa hierarquização, né? Mas sim essa integração, essa articulação, né? Para existir uma ecologia de fato dos saberes. E só assim a gente poderia talvez evitar com que certas finalidades, certos objetivos da ciência não se desdobrassem em alguns perigos sociais, né? Inclusive Morin vai dizer que a ciência deixa de manipular para descobrir e passa a descobrir para manipular, né? E sem essa reflexão, que é que traz a filosofia... É o lema de Newton esse, né? Pois é. Conquistar, inclusive, eu acho bem interessante. Se tivesse essa maior abertura à filosofia, talvez a gente impedisse certas opressões, né? E com relação à fala do Arthur, achei muito interessante o paralelo, porque é importante da gente tipificar de que a produção do conhecimento ela não é neutra e ela faz parte de um contexto histórico, né? E eu acho interessante, assim, para dar um exemplo, eu gosto do rumo que a conversa tomou, porque dá para a gente fazer certos paralelos, né, e refletir a respeito do desenvolvimento mesmo do conhecimento. A filosofia de Hegel, por exemplo, a questão do espírito infinito, tem na Revolução Francesa, que é um fato histórico, o seu elemento, a sua pedra angular, né, na questão da progressividade da história. E tem muito da influência da física newtoniana, assim como tem muita influência do espírito infinito hegeliano na física newtoniana, né? Sempre ter um fim último e a humanidade estivesse caminhando para esse fim unívoco. Daí o universo... Você sabe também que há muita influência do Vico sobre Sim. Hegel? Sim. Mas acho que Hegel não é muito o que o senhor atribui esse apagamento eu posso botar assim, do Rico? Porque eu vejo que tem muitos autores que leram e beberam e fizeram o caramba em cima dele. Pois é. E sempre não falam. O que é porque ele foi anticartesiano. Ele foi anticartesiano. Então, historicamente falando, Descartes era o apogeu em toda a Europa, todo o ensino era cartesiano. Sim. Então, Vico, quando ele surge com a ciência nova, que... Eu só tenho que digitalizar esse livro aí e disponibilizar para gente. Ele começou a desenvolver em 1721, quando foi 1744, foi publicado pela primeira vez. Quando ele terminou, ele falou com o bispo dele para publicar, o bispo disse que ia publicar, mas o bispo não publicou. Primeiro porque a questão da execução, não, que matava lá o pessoal. Inquisição. Inquisição era muito forte na época. Aí o bispo ficou com medo de publicar justamente porque ele contrariava as teses do Descartes, que era discutida em todas as universidades que eram católicas, etc., que estavam na Europa. Mas era bem porque eu estava lendo também. Entendeu? Então, ele foi colocado de lado. Ele foi colocado de lado.
Só que algumas cópias do manuscrito dele foram para a Alemanha. Né? Os primeiros a lerem o Vico mesmo, de forma sistemática e intensa, foram os alemães, não foram os italianos. Quem vai resgatar o pensamento de Vico na Itália é Benedetto Croce, já no E século Sérgio Nunes. XX. No século XX. Então, o Sérgio Nunes resgatou o pensamento de Vico em Belém do Pará, na Universidade Federal do Pará, que ninguém nunca tinha lido Vico. Nem investigado, nem estudado. Imagina. Então, foi por isso, então, a história, hoje, que Vico já é muito mais lido, já tem os anos, etc. Tal. Eu vejo outro também que eu vejo ele já que é apagado, é o Percy. Estado, etc., entendeu? Mas é isso, né? Infelizmente aconteceu. Tem outro que eu vejo que a TSC meio que ainda tenta dar o seu devido crédito, é o Percy. Mas ele é um cara que, por exemplo, o Karl Popper leu ele, o Thomas Kuhn leu ele, todos esses caras assim leram e se beberam, e ele apoiaram e falaram tudo. E a Percy, não... para mim, é um dos filósofos mais fantásticos que nós temos do século XX. E assim, eu fico triste porque às vezes esse resgate filosófico assim, o resgate do autor é feito por uma outra área que não tem muita afinidade. Para mim, vou te dizer uma coisa. O Percy está acima do Heidegger, está acima do Sartre, está acima, até mesmo acima do Russell, da fenomenologia. Verdade. Eu acho que ele faz isso bem. O Percy realmente é uma coisa. Só que as pessoas não estudam muito Percy, mas o que o Percy, por exemplo, agora está sendo utilizado para TSC é uma coisa fantástica. Não, pois é, isso que eu ia comentar, porque, por exemplo... A TSC, por exemplo, ela está mais corporificada, do meu ponto de vista, por conta da contribuição do Percy. Eu estava comentando sobre isso porque eu vejo que o Percy, ele é na faculdade de publicidade, ele brinca de pira lá, ele é o cara, assim. Mas aí, por exemplo, eu não dou muito a minha... Eu sou meio pé atrás, né? Comunicação, publicidade, mas eles ficam naquelas coisas do varejo, entendeu? Pois é, eu acho isso preocupante. Do varejo, da semiótica, do signo, etc. Só no varejo. Mas na parte epistemológica, na parte voltada às questões metafísicas e epistemológicas, eles não sabem nada. Acho que Percy só é aquela história da semiótica ali. Porra. Bom, gente, foi muito bom encontrá-los, foi muito bom tê-los novamente aqui. Então, o próximo item, sistemas fechados e abertos, limitações da física convencional, está com quem? Quem é responsável? Ângela. Igor. Igor. Sou eu. Quem é? Vocês escreveram, não anotaram, não? Quem é? Pois é. Não, anotei o meu. Eu gostaria de saber a ordem. Quem é tu, Patrícia? É o Igor. Não. Fala, Patrícia. A Patrícia é de 63 a 66. Então é a Patrícia. É da Patrícia. Professor. Patrícia, Professor. só andando aqui. Patrícia. Depois vem informação e entropia. Quem é? Não tem ninguém escrito aqui. Ou tinha e eu não escrevi. Não, Tine, informação e entropia. É o Igor, né? Igor, informação e entropia, Igor. Causalidade e teleologia. Causalidade e teleologia.
Pode ser o Estevão, né? Isso. Ele é... Estevão, Não. verdade. Para deixar o Arthur. O Estevão ainda está amadurecendo. Arthur, Não, só, mas começa assim logo. Arthur, Oi. causalidade, vai ficar com causalidade e teleologia. Qual é a página Tá. dele? 71 a 73. Arthur. Depois vem o que é organização. Patrícia. A Patrícia não é de 63 a 66? Qual é a Patrícia? É a Vou próxima. ficar com sistemas fechados próxima. e sistema aberto. Isso. Tá. É o Próxima anterior. semana, quinta-feira. Então fica o Bené. O que é a organização, Benedito? Peraí, vou anotar, calma. Qual é a página disso? 73. 73 a 75. Tá, 73, 75. Tá. Eu acho que esse teoria geral dos sistemas e unidades da ciência sou eu, não é? Tá bom. Ângela, teoria geral do sistema e unidade da ciência. Então é a Ângela, não é mais eu. Não sou eu. É. Até É comigo ou com a Ângela? Com a Ângela, contigo vai ficar aquele outro, anterior que eu falei. 75. Desculpa, 73 a 75? Espera aí, deixa eu olhar. Não. Teu é o que é organização, não é isso? Benedito. Não sei qual é a minha. Que é a organização. O que é a organização? A página, diga a página aí. De 73 a 75. Tá. Depois vem a teoria geral do sistema e unidade da ciência, a Ângela. 75 75 a 76. Perfeito. Olha, eu vou enviar aí. Vai ter um evento. E a teoria geral dos sistemas na educação. A produção de general. Que é isso? Até me espantei. A produção de generalistas científicos. Estevão. Então, 77 a 78. Por fim, ciência e sociedade, 79 a 80. Laércio. Não ouvi agora. 79 a 80. Laércio. Sou eu? É. 79 a 80. E Arthur, liga o microfone aí. Aí. Oi? Bom, gente. Não sou eu. Boa noite Não, a era todos. o Arthur. Boa noite. Durmam Pô, bem. eu parei aqui de anotar 78 a 80. Pronto. Fiquem É isso, né? em casa. Quinta-feira vai ter? Quinta-feira, tá bom? Beleza. Ok. Tchau, tchau. Bye. Tchau. 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 Valeu! Alô. Falou, Charles. Alô, Hoje meu o irmão. bicho pegou, viu? Como é? Hoje o bicho pegou. O cara vai dizer que a ciência é escrava. Que isso, homem? Que isso, homem? Já me botou doida. Ai, caralho. Olha, a gente precisa ler mesmo o texto, viu? É verdade. Eu tentei ler hoje várias vezes, mas eu tomei remédio, eu comecei a espirrar. Eu tomei um banho de madrugada ontem, molhei meu cabelo e fui dormir. Claro que amanhecei espirrando, né? Espirrei. E aí me deu dor de cabeça, aí eu tenho que tomar remédio, claro. Aí eu dou um remédio para gripe, me dá sono. Eu não posso ler uma frase que eu já estou dormindo. Já pensou? Não. Tinha que ser hoje. Hoje que o bicho pegou. Fala.
Enfim, é isso. Mas ainda Tá. bem que a gente se viu hoje. Pois é. Vou sair. Tchau, Ângela. Boa noite para você. Vamos descansar. O negócio foi punk. Falou. Tchau. Valeu pela companhia. Para a gravação.